E aí, pessoal do sétimo ano, como eu havia prometido, voltamos com a videoaula aí para passar algumas orientações para as atividades, né? De repente, pode ser que alguns já tenham feito, né? Dá uma revisada aí, a gente vai explicar um pouquinho do que a gente queria, e aí vocês dão uma olhada para ver se está de acordo com aquilo que a gente tinha, o que tinha pedido lá no exercício. Se não, dá uma corrigida, e se não fez ainda, fica aí a oportunidade para conseguir fazer agora. A gente vai tratar de cada um desses itens aí que a gente postou lá na primeira videoaula, tá ok? Vamos lá. Primeiro item, investigando, desenho no seu caderno, as retas conforme o modelo abaixo, ok? Utilize as linhas do caderno para fazer as duas retas paralelas, ok? Pois traça uma reta na diagonal cortando as duas retas. Então, nós temos aí duas retas paralelas na horizontal e uma na diagonal, que seria a reta transversal, ok? Então, pode ser parecido com esse desenho que eu fiz, que eu deixei lá, ok? O importante é ter os ângulos. Lembra lá da primeira videoaula, os 8 ângulos estão aqui. O que eu quero? Primeiro passo, vai preencher uma tabelinha com a medida desses ângulos. Como que vocês vão medir esses ângulos, gente? Vamos lá. Então, eu vou fazer só de uma das retas, ok? Tá? Então, faz de conta que a outra paralela está lá embaixo, aqui não saiu no meu desenho, ok? Então, na primeira lá de cima, você vai ter mais ou menos esse desenho aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu transferidor de grau aí em cima da reta, ok? Então, aqui o ponto zero aqui do transferidor, que está bem no meio do transferidor, você vai colocar aqui em cima, no encontro entre as duas retas, ok? Ótimo. Como eu faço a medida desse lado, gente? Esse ângulo aqui. Ó, eu tenho que partir... Se eu vou medir esse aqui, eu tenho que partir daqui do zero, tá vendo? Então, o que acontece? O transferidor ele tem um número fora e outro dentro. Eu não sei se o zero vai estar fora ou vai estar dentro. Mas você vai na linha do zero aqui, ok? Então, aqui, mede aqui até aqui, ó. Onde deu a retinha, ok? Do outro lado, a mesma coisa, só que do outro lado você vai também pegar do zero e vai seguindo aqui, ok? Até chegar no ponto. Então, vamos lá. Esse lado deu 50 graus, ó. Se você seguir do zero, você vai aqui por dentro, 50, ok? Ótimo. Esse lado, ó, saiu do zero, tá por fora aqui, ó. Vai dar o número 130 graus, ok? Isso você vai fazer desse lado. Na parte de baixo aqui, a mesma coisa, ok? Hashtag fica a dica. Lembra lá que a gente, quando nas outras videoaulas, a gente falou que um ângulo aqui quando os ângulos opostos de um vértice, eles têm a mesma medida. Se esse cara tem a mesma medida, quer dizer que esse aqui também tem, ok? E esse aqui tem essa medida, quer dizer que o oposto dele tem a mesma medida também. Então, fica a dica aí. Então, já achou de um e de outro, você já achou dos outros dois. Faz a mesma coisa na reta de baixo, ok? Faz a mesma medida, anota, e vai anotando lá. Tem a tabelinha do ângulo A até o H, você anota todos eles, ok? Ótimo. Aí, no item A lá, depois tem uma pergunta, quais ângulos têm a mesma medida? Então, você vai colocar o ângulo A e o D, A e o C, não sei. Aí você vai olhar lá e vai falar, olha, esse tem a mesma medida desse, de acordo com o que você achou na sua tabela, ok? Tranquilo, né, gente? Espero que não tenha segredo. O item B é classificar os pares de ângulos de acordo com as posições em relação à reta transversal. Lembra lá que a gente falou, olha, nós temos então 4 tipos. Nós temos ângulos colaterais internos, colaterais externos, temos alternos interno e alterno externo, ok? Então são esses 4 aí, inclusive está até anotado no próprio enunciado do exercício para ficar fácil para vocês entenderem lá. Aí é só verificar, eu coloco 2 pares de ângulos lá para vocês falarem para mim, eles estão em qual característica? Eles estão para dentro das retas paralelas, estão para fora, estão do mesmo lado com relação à reta que cortou as duas retas? Então é só observar, tendo dúvida, volta lá nas videoaulas, pega lá que lá está explicado direitinho, dá para vocês fazerem com tranquilidade, tá legal, gente? Um detalhe interessante, olha só, quando eu tenho uma reta, ok, aqui uma reta e um ponto, ok, o ângulo aqui é 180 graus sempre, tá, gente? Esse ângulo total aqui, olha só, 130 mais 50 é 180, ok? Então, quando eu tenho uma reta aqui, ok? Um ponto aqui, a reta sem nenhuma reta cortando ela, eu tenho 180 graus, ok? Se eu tenho alguma reta cortando ela,
Então, a soma dos dois sempre vai ser 180. Então, se eu achar de um lado, o do outro vai ser o complemento para chegar no 180. Por exemplo, achei 50. Qual que é o complemento para me chegar no 180? 130. Opa, eu achei um ângulo de 130 graus. Quanto que falta para me chegar no 180? 50. Ok? Então fica essa dica aí também para vocês, que fica fácil. Você achou a medida de um ângulo, você já pode chegar no outro dessa forma assim, bem simples, tá legal? Vamos seguir a vida aqui, vamos para o próximo. O item 2, ok? Então, ó, Ricardo, Renata e Roberta socializaram os resultados encontrados com relação aos ângulos congruentes. O que quer dizer? Ângulos que têm a mesma medida, ok? Quais deles compreendeu o conceito de correspondência barra congruência e respondeu corretamente? Então, o Ricardo fez esse, a Renata fez esse aqui, a Roberta fez esse. Aqui, quando está com a mesma cor, quer dizer que os ângulos têm a mesma medida. Então, qual desses aqui vocês acham que fez de forma correta? Ok? E por que você acha isso? Tá? Então, é isso que eu quero saber. Quem foi que fez aí de forma correta e por que você disse que ele está de forma correta? Aí você pode usar aí a falar, olha, é porque os ângulos do vértice lá, oposto ao vértice têm a mesma medida, os ângulos de uma paralela são iguais ao do outro, cortada por uma transversal, né, de uma reta é igual a da outra. Então é isso que eu quero que vocês escrevam aí para mim, tá bom? Mas, assim, em primeiro lugar, se vocês já identificarem qual que é o que está correto desses três, já está de bom tamanho, tá legal? Aí é só escrever o nome de quem é, não precisa fazer os desenhos no caderno, tá bom, gente? Só responder mesmo, tá legal? Nesse caso aqui. O outro, sim, quando a gente pede para fazer o desenho, por favor, o faça, tá legal? Que é justamente o caso aqui desse terceiro item aqui, ó. Então, desenhe duas retas paralelas e uma reta transversal a elas, ok? Igual esse desenho aqui, né? Parecido com esse. E pinte da mesma cor todos os ângulos da mesma medida. Então, lá no item 1, você vai ver lá, lá no primeiro desenho que você montou, você já vai ter uma ideia de quais os ângulos têm a mesma medida, ok? Você pode até copiar o mesmo desenho que você fez na parte de cima, e aí eu quero o quê? Você pinta aqui, ó, por exemplo, ó, esses caras aqui são iguais a esses, ok? Então o A é igual ao E. Então eu posso pintar o A e o E da mesma cor, ok? Tá bom? O D e o H também da mesma cor. Aí lembra lá que eu falava, olha, os ângulos opostos ao vértice têm a mesma medida. Então o A e o C também têm a mesma medida. Fica a dica. Tá? Então você pintou o A de uma cor, o C vai ser da mesma. O E é igual ao A, pintou aqui também. Opa, vértices opostos, ângulos opostos ao vértice têm a mesma medida. Esse então tá igual a esse. E aí vai, gente. Então, descubram aí. Eu acho que não vai dar mais do que duas cores, acredito eu, tá bom? Mas façam essa experiência, tá? Então vocês vão usar possivelmente, com certeza, duas cores diferentes só, porque esses ângulos são os mesmos desse aqui, ok? E entre eles aqui também tem algum, eles são iguais aqui, tem igualdades entre eles aqui também. Então, só pintar quais são os iguais, ok? E final de conversa, beleza? Vamos seguir aqui então, para a gente finalizar. Acho que tem mais duas atividades aqui, ó. O item 4, gente, em cada uma das transversais, ok? Da T1 até a T4, paralelas entre si, elas são paralelas aqui também, tá? Elas são transversais aqui, mas elas são paralelas entre si. Desenhe um ângulo formado com a reta R, ok? E outro com a reta S, de modo que os dois ângulos sejam congruentes, ou quer dizer, sejam iguais. Então, eu quero, por exemplo, você vai pegar esse ângulo aqui, ó, na T1, na reta R aqui, ok? Você pegou esse daqui. Qual o ângulo desse aqui que tem a mesma medida desse? É isso que eu quero saber, ok? Então, você pintou desse aqui, ou você pintou aqui, qual desses aqui, desses ângulos aqui, desses quatro ângulos, tem a mesma medida desse, ok? Ou desse aqui, se você escolher esse aqui, qual que tem a mesma medida? Ou aqui de cima. Então, você tem a opção de escolher um dos quatro, e desses quatro, você escolheu um, e escolheu um aqui embaixo que tem a mesma medida desse. Para 2 a mesma coisa, para 3 a mesma coisa, para 4 a mesma coisa, então, tá bom? Então você vai pintar dois ângulos, um aqui e outro aqui, com o critério que eles sejam da mesma medida, tá bom? Só isso, gente. Tranquilo, né? E o último item aqui deu o valor dos ângulos alfa e beta.
Olha só, lembra lá que eu falei, olha, os ângulos opostos ao vértice têm a mesma medida, ok? Esses ângulos aqui têm as mesmas medidas desse, então pensem aí, tentem chegar, ó, eu já dei de 2, ok? Então, desses dois aqui, com certeza vocês vão chegar nesse e vai chegar nesse também, tá bom? Só pensar um pouquinho aí, vocês conseguem, vocês dão conta. Tá legal, gente? Então a gente fica por aqui. Espero poder ter ajudado vocês aí com essa videoaula para a resolução dessas atividades, e aí nas próximas aí a gente já possivelmente já venha com as devidas correções dessas atividades aí, tá legal, gente? Beleza? Muito obrigado e até a próxima.